inflação é algo com que todo mundo lida diariamente. Toda vez que você vai comprar qualquer coisa, ela tá lá, escondidinha no valor que você paga. É por isso que ela parece um fantasma que assusta qualquer um. Mas você sabe o que ela é de verdade? Para exemplificar, pense em um carro. A velocidade do carro é a taxa com que ele se distancia do seu ponto inicial. É a taxa que mostra quanto a distância dele aumentou desde que partiu. A inflação é semelhante à velocidade do carro, só que funciona com os preços dos produtos, deixando evidente qual é a taxa de aumento do preço. Por exemplo, no começo de setembro, a Lúcia foi na quitanda da Sônia e comprou uma caixinha de morango, aquela padrão. Naquela ocasião, a Lúcia pagou R$ 3,99. Só que no mês seguinte, logo no início de outubro, a Lúcia novamente foi à quitanda da Sônia e encontrou a mesma caixinha, mas custando R$ 6,99. A Lúcia reclamou com a Sônia, mas já não tinha jeito. Algumas mudanças bruscas de temperatura fizeram com que o preço praticado pelos fornecedores aumentasse em R$ 3. E agora surge a pergunta: é possível medir a inflação, já que o aumento ocorre em números? A resposta é sim. E para isso, algumas instituições criaram índices que procuram aferir as flutuações, ou seja, as mudanças dos preços de um mês para o outro. É o caso do IPCA, o Índice Oficial de Preços do Governo Brasileiro, medido pelo IBGE, e do IGPM, calculado pela FGV. Segundo o IBGE, o IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. Para melhor entender, o IPCA serve para calcular mensalmente as mudanças dos preços de produtos mais básicos, como alguns produtos de alimentação, de higiene e combustíveis. E, mesmo que seja medido a partir de uma lista limitada, as variações nos preços destes produtos acabam afetando outras áreas da economia. Por isso, o governo utiliza o IPCA como base para diversos cálculos econômicos. Mas afinal, como o IPCA é apresentado e o que eu posso fazer com ele? Se você acompanhar a imprensa, o IPCA é apresentado, na maioria das vezes, como um número percentual, não absoluto. Por exemplo, a manchete da Agência Brasil diz que a inflação oficial de fevereiro fica em 0,25%. Tá, e o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que os produtos aumentaram em 0,25% do mês de janeiro ao mês de fevereiro. Com base nestes resultados, outras instituições de pesquisa acabam realizando cálculos de projeção do IPCA, justamente pela necessidade de saber como os preços irão se comportar no futuro. Obviamente, isso faz toda a diferença para o planejamento financeiro de famílias, empresas e até do governo. Vejamos um exemplo. Imagine que a dona Silvia utilizou em junho o serviço de lavanderias da Márcia Tereza, pagando o valor de R$ 50. Se a expectativa de inflação para o mês seguinte for de 5%, a Márcia Tereza deverá adiantar para a dona Silvia que o custo do próximo mês será de... Para isso, precisamos aplicar uma velha conhecida, a fórmula do acréscimo percentual, VF igual a V0 vezes 1 mais I. O V0 é o valor inicial, o valor que está sendo cobrado antes do aumento. O VF é o valor que será cobrado após a correção inflacionária. E o I é o índice de inflação de um mês ao outro. No caso da Márcia Tereza e da dona Silvia, teremos 50 vezes 1 mais 5%, que é igual a 50 vezes 1,05, que dá R$ 52,50. E se a Lúcia, cliente da quitanda da Sônia, quiser saber qual foi o índice de inflação dos morangos naquele mês, como ela faz? Ela precisa apenas aplicar a fórmula de um jeito diferente. Lembre-se de que o valor que a Lúcia pagou no começo, o V0, foi de R$ 3,99 e o valor final, VF, foi de R$ 6,99. O que precisamos descobrir é o nosso índice I. A equação fica 6,99 igual a 3,99 vezes 1 mais I. I vai ser igual a 6,99 dividido por 3,99 menos 1, que dá aproximadamente 75,19%. O valor alto pode até chamar a atenção, mas é bem comum que o IPCA fique muito abaixo dos índices inflacionários dos preços que encontramos diariamente. Conforme já dissemos, o IPCA procura resumir os preços de produtos básicos, mas isso pode parecer distante da realidade, já que, além de não levar em conta produtos mais complexos, o IPCA é calculado como uma média de vários preços.
Daí, se o preço do feijão tiver subido, mas o preço do arroz tiver caído, o resultado médio refletirá um valor intermediário entre a subida de um e a descida do outro. Mas não pense que só existe índice positivo. Às vezes, os preços caem ao invés de subirem, e o índice inflacionário acaba sendo negativo. Isso é chamado de deflação. Veja o que diz o IBGE. IPCA 15 fica em menos 0,01% em abril. Outra coisa muito comum é o IPCA acumulado. Se por um lado interessa saber o índice de inflação entre um mês e outro, por outro, importa o resultado anual, o seu valor após os 12 meses. Na reportagem online da Agência Brasil, o valor do IPCA de dezembro é divulgado junto com o valor do ano de 2019. Em dezembro, o IPCA ficou em 1,15%. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou o ano de 2019 em 4,31%. A partir da fórmula de acréscimo, o IPCA do ano resulta dos acréscimos sucessivos dos índices mensais de inflação. Isso torna a nossa fórmula um produto de fatores 1 mais IS, em que cada IS é o IPCA do mês S. O resultado dessa multiplicação é subtraído por 1 para fornecer o valor percentual do IPCA do ano. Depois de tudo isso, é possível notar que o conceito de inflação é fundamental para a economia, pois ele indica o poder de compra de uma pessoa, a capacidade que o indivíduo tem de consumir bens e serviços usando a sua renda mensal. Bom, se você gostou desse vídeo, conte-nos nos comentários. E não deixe de curtir o nosso vídeo e assinar nosso canal clicando no sininho. Até a próxima!